João capítulo 1, eu quero contar para vocês um texto que é fascinante, é um predileto, é um dos prediletos. O Deus pessoal, Deus que nos chama para uma intimidade pessoal. Quantos aqui acreditam que Deus te chama pelo nome? Dá um glória a Deus. Isso aqui é uma coisa fascinante. Deus tem um desejo único de ter um contato com a gente, que é incrível. E aqui em João capítulo 1, verso 46, vai falar sobre o momento em que Deus chama Natanael. Esse texto é fascinante, é maravilhoso, é muito revelador. Veja bem, eu vou ler a partir da minha versão bíblica. Diz o seguinte, verso 45, João 1, 45. Veja bem, Filipe foi procurar Natanael e disse: achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei, sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Natanael respondeu: e será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver, respondeu Filipe. Verso 47, quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael, pasma, e pergunta a Deus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é filho de Deus, o Senhor é rei de Israel. Jesus respondeu: você crê em mim só porque eu disse que tinha visto você debaixo de uma figueira? Pois você verá coisas muito maiores do que estas. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Feche os olhos comigo, Senhor. Fale conosco de forma tão poderosa por meio desse texto. Revele-nos, Senhor, um Deus poderoso que nos chama pelo nome, e que o Senhor, em nome de Jesus, tenha para nós essa manhã como um momento único de nos chamar pelo nosso nome e nos gerar um desejo por uma intimidade única, pessoal, íntima com o Senhor. Em nome de Jesus, os santos dizem amém. Você pode se sentar, por favor? Eu creio que todos nós fizemos as devocionais, acredito eu, né? Assim eu espero. Se você não fez, por favor, já comece a fazê-lo. E lembrando também que se há dúvida sobre o QR Code, por favor, nos informe. Isso aqui é muito importante. A leitura do QR Code é muito significativo, porque é o pastor, o autor do livro, que vai estar dando uma palavra em cima da devocional do dia. Então, se houver alguma dúvida, por favor, nos informe. Eu ia falar para vocês falar com a Mari, mas ela é uma senhora de idade, né? Talvez não esteja tão, né, ligada à tecnologia. Vamos lá, o que acontece? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Nessas 3 devocionais, um dos textos que foram um dos primeiros textos que é citado, das citações da primeira devocional, é de Isaías capítulo 44, verso de número 2. E aí, Dani, se você puder me ajudar, Isaías capítulo 44, verso 2, no primeiro dia da devocional, cita o seguinte texto: eu, o Senhor, sou o seu Criador e tenho ajudado desde o dia em que você nasceu. Você crê que você é obra de Deus, sim ou não, amados? Nós somos obra de Deus, e o texto vai falando isso. Mas apesar de sermos muitos, uma multidão, Deus nos conhece individualmente. Pode parecer uma coisa um pouco complicada a gente compreender isso. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui têm 3 filhos? Levanta a sua mão. 3 filhos, os corajosos. Elma, Antônio e Silvana. Corajosos. Quem tem mais de 3? Caramba, Damiana, você tem quantos? Meu Deus, essa aí é boa, hein? 5 filhos. Damiana, deixa eu fazer uma pergunta especial. Quando você fala com o seu filho mais velho, você usa o mesmo tom para falar com o filho mais novo? Não, porque acredito que o filho mais velho vai ser até um insulto. Até um insulto para o filho mais velho, vi você falando de um jeito carinhoso demais, né? Talvez, pô pai, mãe, que negócio é esse? Te dou o exemplo do Antônio, que tem 3 meninos. Se o Antônio falar com o Samuel, o seu filho pequenininho, com o mesmo tom com o filho mais velho, que já é casado, já mora longe, ele vai falar: pai, você está me estranhando? Você está achando que você está falando com quem? Eu não sou criança mais.
Fale com um tom mais adulto, sim ou não? E é interessante porque vocês que também quem tem 2 filhos aqui, levanta a sua mão. Diga para mim, você que tem 2 filhos, você sabe muito bem que quando o filho pergunta, mãe, quem você ama mais? Pai, quem você ama mais? Na sua cabeça, o sentimento de amor para com o outro é diferente. Porque você ama um filho de uma maneira e só você pode descrever isso. Porque realmente você ama de uma forma particular. É um sentimento que só o pai e a mãe podem expressar. Olha, eu amo os 2. Mas é claro que no processo da vida você vai tendo mais intimidade com um, talvez o outro é um pouco mais rebelde, o outro é mais agressivo na resposta, o outro é mais ansioso, o outro é mais obediente, mas o sentimento permanece de mãe como de pai. O que eu quero dizer com isso? Que assim como você como mãe, você como pai, sabe que cada filho é especial e que a maneira como você fala com cada filho também tem que ser a maneira de igual e especial, Deus também é assim com a gente. Deus tem uma multidão de filhos e para cada filho Ele fala de uma forma especial. Por isso que quando você lê a Bíblia, para você tem uma revelação, para o outro tem outra revelação, para uma revelação diferente, para o outro uma visão diferente, cada um de nós temos dons diferentes, Deus fala com cada um de nós de uma maneira diferente, mesmo a gente sendo filho do mesmo Pai. E é interessante quando a gente pensa isso, porque Ele sabe a exata quantidade de pressão que precisa colocar em cima de uma pessoa, porque Deus é Pai. Isaías 43, verso 1 vai dizer o seguinte: mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus o criou, o Senhor que o criou diz, não tenha medo, pois eu o salvarei, eu o chamei pelo seu nome, e você é o quê? Meu. Deus nos chamou pelo nosso nome, em meio à multidão, Deus chama Gil pelo seu nome, Deus chama a Marilane pelo nome dela. Isso é grandioso, sim ou não, amados? Você para pensar, meu Deus, como é que Deus me chama pelo nome? Uma multidão de gente nesse mundo inteiro, e Deus me chama pelo meu nome, ou muito mais grandioso. Uma vez eu vi de um pastor dizendo o seguinte: Fernando, você realmente acha que Deus está se importando com esse pedido seu? Olha a quantidade de pedidos que Deus tem que ouvir. Pô, se coloca no seu lugar, e eu vi aquilo e sempre coloquei no meu coração, Deus é grande demais para se preocupar com uma oração minha. Olha como é que eu fui me tornando um crente difícil de acreditar que Deus poderia me ouvir. Foi essa leitura que eu aprendi, mas graças a Deus, quando você procura o Senhor, Ele vai se revelando diariamente, e Deus é um Deus que gosta de detalhes. Quando você ora pedindo detalhes, Deus anota todos eles. Eu digo isso porque se você entrar no tabernáculos são cheios de nuances, vários detalhes. Deus é um Deus que gosta de atender os detalhes de nossas orações. Mas sabe o que é o mais interessante? João capítulo 1 vai contar o momento do momento em que Natanael é chamado. E a Bíblia vai dizer para nós que Jesus diz que Natanael, ele era um verdadeiro israelita. E aí, o texto conta para nós que Natanael estava debaixo de uma figueira. Ele, na verdade, estava sentado ali, e o texto vai nos apresentando isso, sentado e pensando, será que eu sou tão importante para Deus? Se eu olhar para a minha fé, será que a minha fé é tão significativa? Porque quando eu olho para os meus parentes, o que eu vou dizer de Abraão? Quem sou eu perto de Abraão? Quem sou eu perto de Isaac, de Jacó? E aí ele começa a indagar, a levantar questionamentos. Será que Deus tem um chamado tão grandioso como tinha para com o rei Davi? Será que eu sendo o último da minha casa, ou será que eu sendo simplesmente um mero pescador, posso ser chamado para uma coisa grandiosa? E esses porquês e será, e esses questionamentos que Natanael fazia, era fascinante, porque tem muito a ver com a gente. A gente olha para a gente e fica pensando, mas será que realmente eu sou alguém aos olhos de Deus? Será que eu tenho essa importância que Deus tanto diz na sua palavra? Quando eu olho para os exemplos bíblicos, eu fico assim me questionando, quem sou eu? Quem sou eu perto de Salomão, um homem tão inteligente? Quem sou eu perto de Débora? Meu Deus, quem sou eu perto de Davi? Quem sou eu perto de Gideão? Mencionamos na escola dominical, meu Deus, quem sou eu perto de Gideão? Tá bem, eu me sinto um homem talvez medroso, inseguro, mas Gideão se posicionou.
E quando Deus me chama, eu me sinto inseguro, eu me sinto cheio de incertezas. Então lá está Natanael sentado debaixo da figueira descansando. E então chega Filipe, cansado, o sol batendo na cabeça, chega ele suado, falando: Natanael, eu encontrei o homem a qual Moisés apontou, os profetas apontaram. Você não entendeu? Eu acabei de encontrar. Quando Natanael ouve isso, o coração dele explode de alegria. Porque quais eram os seus questionamentos? Será que eu posso viver algo diferente? Olha para mim, mero pescador. Será que eu posso viver coisas novas com Deus? Eu olho as experiências da Bíblia e o fato dele ser um excelente israelita também traz o conceito de que ele era um grande homem que sabia muito bem das histórias do seu povo. Era algo que meditava em sua mente. Logo, será que eu sou capaz de viver algo novo? E veio Filipe, correndo. Meu amigo, você não sabe o que eu acabei de encontrar. E ele ouve aquilo, o coração dele pega fogo. E aí ele fica assim com os olhos fascinados. Achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. E o seu coração é tomado de uma alegria, mas ele continua: ó, é Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Nazaré nada contra você, mas quem vem de Nazaré não tem boa fama. E ali, como um bom israelita, ele ouve com alegria, mas quando termina a frase, vem de Nazaré, ele já é tomado de uma incerteza. De Nazaré, porque, como nós já aprendemos, Nazaré, a designação dos nazarenos gera uma rejeição e desprezo muito grande. Então, na cabeça dele, não fazia muito sentido. E aí ele olha para Filipe, Filipe olha para ele, e aquela cara de dúvida, de incerteza, paira no rosto de Natanael. Filipe olha para ele e fala o seguinte: ó, já sei que você vai falar. Aí ele fala: claro, tem alguma coisa boa que vem de Nazaré? Tem algo bom que vem de lá? Eu até no meu coração criei uma alegria, mas quando você falou que vem de Nazaré, eu já criei uma insegurança. É um charlatão, não dá não, vai por mim, que isso aí não... E aí Filipe olha para Natanael e diz algo que é fascinante. Ele diz o seguinte: venha ver. Venha ver. Repita comigo: venha ver. O que Filipe acaba de dizer para Natanael foi o que Jesus disse para ele momentos antes. Foi o que Jesus disse para ele momentos antes. O chamado de Jesus para o Filipe foi a mesma coisa: venha ver. E aí ele vai repetir para Natanael o que Jesus disse para ele: venha ver com seus próprios olhos quem é esse homem. Esse venha ver também me faz lembrar de uma mulher chamada mulher de Samaria, que estava ali ao poço, em que depois que ela tem um encontro com Jesus, ela corre para a cidade e diz: gente, venham ver o homem que revela tudo, que entende tudo. E lá vai Natanael em direção a Jesus. E Natanael do lado de Filipe está caminhando, e a Bíblia vai dizer para nós que Natanael vai cheio de conceitos, achismos, a sua visão sobre lei, a sua visão sobre o que é certo e o que é errado. Natanael vai com uma cabeça fechada, porque para ele o que vem de bom de Nazaré? Nada. Ele está indo ver, tirar essa dúvida, mas dentro dele, vou lá, né, amigo meu, né, vamos, né, tá me perturbando aqui, vamos lá. E lá vai Natanael, e com seus achismos, seus conceitos, a sua ideia de lei, o conhecedor da lei, um bom israelita. Quando ele vem chegando, a primeira pessoa que fala é Jesus. E Jesus já fala assim, ó, lá vem um verdadeiro homem de Deus, um israelita. Esse homem aí, ele é diferente. Natanael, quando ouve aquilo, fica meio surpreso. E aí Natanael pergunta: mas de onde o Senhor me conhece? Como é que você fala com tanta propriedade ao meu respeito? De onde que o Senhor me conhece? De que maneira o Senhor diz? Agora você me pegou de surpresa. Você está me vigiando? Quem é o Senhor? Como que você me conhece? E aí o texto vai dizer para nós que, surpreso, ele faz esse questionamento no verso 48, de onde o Senhor me conhece? Irmãos, esse é Jesus de Nazaré. Ele já conhece a gente desde o ventre.
antes do ventre. E nesse exato momento, Jesus vai dizer algo fascinante. Jesus responde dizendo: antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Mas quando ele ouve aquilo, meu amigo, o negócio gera nele um sentimento, e eu acho que o melhor texto que explica isso é que Jesus não só viu ele, mas viu seus pensamentos. Ele ouviu os seus pensamentos. Jeremias capítulo de número 17, verso 10 diz: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, os pensamentos. Então, quando Natanael ouve aquilo, ele é chamado para um sentimento de perplexidade total. O que Jesus está dizendo é o seguinte: Natanael, eu te conheço, cara, e eu sei o que você estava pensando lá debaixo daquela figueira. Eu li os seus pensamentos. Você se questionava se você era ou não era uma pessoa hábil a viver grandes coisas, se você era um homem ou não era um homem de fé. Comparado aos exemplos bíblicos, você talvez se olha como uma pessoa pequena. Natanael, eu sei o que você estava pensando, eu sei que talvez você se achava o último, ou talvez um homem que não poderia viver tantas coisas importantes como Davi ou os grandes profetas. Eu sei que isso pairava em sua mente. Quando ele olha para Jesus dizendo que ele já o tinha visto, automaticamente ele diz em alto e bom som: olha, mestre, o Senhor é Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Quando Natanael afirma isso, eu acho fascinante, porque ele fala assim: alguém descobriu o que estava aqui. E é mais uma vez, nos traz a memória daquela mulher ao poço, que ela também vai dizer: gente, olha, venham ver o homem que conhece tudo a nosso respeito. Ele entende o que a gente pensa, ele entende o que nós sentimos, ele entende quem nós somos. Ele é um profeta, ele vai lá que ele vai te revelar as coisas de forma tremenda, você vai ficar perplexo. E lá está Natanael assim, perplexo, porque durante a sua manhã ele estava debaixo de uma figueira, pensando. Alguém o chama, ele vai em direção a esse homem. Quando ele chega, o homem já afirma: eu te conheço, você é um excelente israelita. Ele: mas da onde você me conhece? Eu conheço o seu pensamento, eu já o vi sentado ali, também já sei o que você estava pensando. E naquele exato momento ele diz: não, realmente o Senhor é o Deus de Israel, o Senhor é o Filho de Deus, a qual os profetas e Moisés anunciaram. E aí o legal é que quando Jesus olha para ele, eu fico pensando, né, ele deve ter pensado: meu Deus, cara, que sensação de conforto. E aí Jesus olha para ele e fala assim: Natanael, você lembra o que você estava pensando? Que você não se sentia isso? Você está surpreso porque eu entendi e sei o que você estava pensando? Se você ficou surpreso com isso, verso de número 50, se você crê em mim só porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira, pois você verá coisas maiores do que estas. Você achou isso uma experiência incrível? Você não viu nada. Eu tenho muito mais para você. E aquele sentimento: Natanael, lá você estava pensando se você era capaz, se você poderia viver, você comparou sua fé com a dos outros, você achou isso aqui grande. Rapaz, você não sabe o que eu tenho preparado para você, coisas que nenhum homem na Bíblia viveu, ninguém viveu. A experiência que você vai ter é única. Você que se questionava se era capaz de viver uma experiência como Abraão, você vai viver uma experiência maior, porque aquilo que eles anunciaram, você vai viver hoje e agora. Quantos querem viver uma experiência nova com Deus? Dá um glória a Deus, isso aqui é muito importante. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, eu estou te prometendo que o que você vai viver são coisas muito maiores do que essas que vocês acabaram de ver. E aqui é a questão: eu tenho orado muito para que esses 40 dias de propósito, você possa viver um encontro pessoal com Deus. Algo único, revelações novas, coisas novas, experiências novas. Tem gente que se contenta com pouco, mas a gente não pode se contentar nunca com pouco. Se Deus é rico em experiências, se Deus é um Deus pessoal, se nos chama pelo nosso nome, nós temos que pensar em viver coisas maiores.
Então a minha oração é que você sonhe, que você tenha visões, que Deus te dê dons novos, que você tenha uma experiência na sua leitura bíblica, porque quando eu olho para esse texto eu fico pensando, meu Deus, eu preciso e eu quero viver algo novo. Quantos aqui desejam viver uma experiência nova? Levanta a sua mão. Então preste atenção, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, deixar o seu achismo de lado. Deixar o achismo de lado. Porque quando Natanael se encontra diante de Jesus, ele vai cheio dos seus achismos e conceitos. Ah, quem mora em Nazaré não é coisa boa. E lá estamos nós, querendo ler a Bíblia com achismo. Não dá certo. Lá estamos nós, queremos ter uma vida, talvez ler a devocional com uma ideia de que é só mais um livro que nós vamos ler, né? Ah, mais uma coisa que o pastor colocou, a gente vai caminhar, vou ler a devocional. Esse texto está dizendo para nós, irmãos e irmãs, que Deus, Ele quer algo pessoal, é algo com você. Todo mundo recebeu o livro, mas o que Deus vai falar para você hoje é algo pessoal. Na sua casa, Deus vai te revelar algo só para você, porque assim como um pai sabe falar com seus filhos de um tom diferente para com cada um, Deus vai revelar e vai falar com cada um com um tom diferente. Isso aqui é algo fascinante. E uma das coisas que eu fico apaixonado nesse texto é que assim como Deus chama Natanael, o seu chamado de forma pessoal, Ele também tem isso para conosco, porque esse é o padrão bíblico. Esse é o padrão bíblico. Deus, Ele chama pelo nome. Ele tem orado, eu tenho orado, tenho buscado que Deus coloque isso no coração de vocês, algo único, algo pessoal, e durante anos e anos, nós vamos ver isso na Bíblia. Deus não tem chamado apenas um povo, Ele chama alguém individualmente, homens e mulheres pelo seu nome, é um relacionamento individual, é algo único. Isaías 43, verso 1, como dito, mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus o criou e diz, não tenha medo, pois eu o salvarei, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Lembra quando Samuel estava dormindo, e aí Deus chama Samuel, Samuel, ele chama pelo nome. Muito bem, vale lembrar também de Agar, que era ali a escrava de Abraão, e ali um momento ela deseja fugir, porque a mulher de Abraão era um negócio complicado, né? Quando você peca, só Jesus na causa, as consequências são desgraça. E ela está desesperada, ela sai correndo, nisso que ela vai embora, a Bíblia vai dizer para nós em Gênesis capítulo de número 16, que o anjo chega e a chama pelo nome quando ela está perdida. Ela está perdida, ela está em desespero absoluto, e o anjo do Senhor, em Gênesis 16, verso de número 7, o anjo a chama pelo nome. Então esse é o meu Deus, que quando estamos perdidos, Ele chama a gente pelo nome, algo único. Assim como eu estou dormindo e você está dormindo, e essa é a minha oração, Senhor, levanta os seus na meio da noite, na madrugada. Pastor, não faça isso, eu quero dormir. Eu sei, eu também, mas a minha expectativa é que você tenha uma experiência única, algo que Deus te chame. Quantos de vocês já não levantaram de madrugada e foram orar? Levanta a sua mão, isso é natural. A gente é chamado, algo está incomodando, alguma coisa eu tenho que orar. Eu não faço a menor ideia do porquê, mas Deus está nos levantando para um momento de oração, porque tem algo que está vindo. Agora eu não entendo, mas lá na frente vai fazer um sentido absoluto na minha vida. Por isso a oração é que, Senhor, nos chama pelo nome, me chama, eu preciso de algo único. Mas aí a questão que fica é o seguinte, alguns podem pensar como Natanael debaixo da figueira. Tá bom, pastor, já entendi que Deus chama a gente pelo nome e tudo mais, que eu posso viver algo novo, mas olha para mim, olha as minhas limitações, tem a ver com a segunda devocional, o segundo dia da devocional, o que em mim, o que eu olho em mim que me atrapalha na minha relação com Deus? Se vocês lembrarem, esse é o ponto do segundo dia da devocional, o que eu tenho colocado como desculpa, como empecilho para ter uma intimidade maior com Deus? Quais são os meus defeitos que eu digo, olha Senhor, o Senhor quer intimidade, mas eu gosto de dormir, eu não vou orar de madrugada. O Senhor quer intimidade, mas eu não consigo ler a Bíblia direito, eu tenho dificuldade, minha cabeça é péssima, eu não entendo nem o que eu estou lendo, a Bíblia é difícil. Ah Senhor, eu começo a ler, mas são tantas coisas na minha cabeça que eu não consigo me entregar perfeitamente. E a gente começa a colocar tantas limitações, ficamos igual Natanael debaixo da figueira pensando, ah, mas poxa vida, será que isso, olha o que eu faço, olha o meu trabalho, olha as minhas dificuldades, olha os meus desafios. Eu não acho que eu vou conseguir viver no tempo de Abraão, as experiências de Abraão, as experiências de Davi. Jesus, ele tem uma coisa que eu acho fascinante, ele sempre nos motiva
a buscar mais. E aí ele vai dizer o seguinte: olha, vocês farão obras maiores do que estas. Aí você olha a Bíblia e fala: meu Deus, mas olha as obras que Jesus fez. E ele que vai te desafiar: você vai fazer coisas maiores se você crer. E a gente olha para a gente e fica assim: mas eu não tenho como viver isso. Não dá, eu não consigo, eu tenho as minhas dificuldades. Mas uma das coisas que vocês precisam entender na Bíblia, e nesses 40 dias, que tem algo que Deus faz, um chamado de Deus muito forte na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, que é o venha, venha a mim. É um chamado de Deus para você: venha a mim. Natanael, vem ver. Natanael, vem, me segue. Pedro, levanta, te chamei para ser pescadora de homem, vem, me segue. O vem do Senhor é algo muito forte. Se vocês caminharem comigo, um determinado momento em que Jesus estava acabando uma festa, no último dia de festa, Jesus sentado, ele se coloca de pé, e ele diz em alto bom som, em João capítulo 7, verso 37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras Sagradas, rios de água viva jorrarão do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo: venha a mim e beba da água da vida. É um convite do Senhor, irmãos e irmãs, durante Gênesis e Apocalipse inteiro. O Senhor sempre está nos chamando para uma intimidade pessoal com Ele. Venha, ouçam, venham ver, venha beber, venha descansar, venha deixar os seus pesos sobre os meus ombros, venha, coloque sobre os meus pés. Vem, Ele sempre está chamando a gente, e a gente está sentado debaixo de uma figueira, pensando: eu não posso, eu não consigo, não me sinto capaz, não me sinto suficiente, e a gente começa a olhar e começa a criar causas, e isso e aquilo e tal. Muitas pessoas, irmãos e irmãs, têm grande conhecimento bíblico, conhece a história da Bíblia, conhece lei, conhece tudo, mas mesmo assim muitos deles não atenderam o chamado de Deus de simplesmente vir. Eu conheço erudito, conheço pessoas com grande conhecimento bíblico, mas não tem intimidade. Não tem intimidade. Conhece as leis, conhece tudo, mas não tem intimidade. E isso é uma crise intensa no ser humano, porque você fala de algo que você não tem intimidade, e Deus está chamando a Bíblia inteira para ter uma intimidade, um encontro pessoal. E aí é interessante que talvez você me diga: pastor, olha, eu estou na igreja, eu estou ouvindo Deus falar comigo hoje. Mas, irmãos, Ele está falando para o povo inteiro. Eu estou dizendo que Deus quer falar com você pessoalmente, dentro do seu quarto, de porta fechada. Deus tem algo para te revelar. Deus tem algo único para confirmar no seu coração. Vir aqui é bom demais, é maravilhoso. O pessoal canta, a gente vem na escola dominical, tem um cafezinho, né, maravilhoso. Comi um amendoim bom, aipim hoje, o negócio ficou bom, hein, do café da manhã. É maravilhoso. Mas tem coisas que Deus quer falar unicamente para você. Paulo vai dizer que Deus não revelou os seus segredos, porque se Ele tivesse revelado o segredo que Ele tinha para com Jesus, Satanás teria vencido. Existem segredos que Deus não conta para ninguém, que Ele só vai revelar para você no quarto, porque se alguém souber, vai acabar com aquilo que Deus tem para você. Se você entender isso, se você compreender essa grandeza da revelação do Senhor, que tem coisas que são únicas só para você, Jesus vai dizer: olha, entre no seu quarto, feche a porta, e lá no oculto, no secreto, eu vou te revelar coisas que ninguém sabe, que eu tenho para você. E tem gente correndo atrás de profetas, de pastor aqui, pastor ali, quando Deus está dizendo o seguinte: vem, só eu e você. Deus te chama pelo nome, porque Ele quer ter um contato pessoal com você. Se sinta satisfeito com amanhã, mas saiba, Deus tem muito mais quando você entrar no seu quarto, fechar a porta e ter um momento único com Ele. Você crê nisso, amados? É por isso que os 40 dias de propósito são devocionais, porque eu preciso que você tenha essa prática de leitura bíblica. Eu preciso que você tenha prazer de acordar de manhã, ou às vezes ao dormir, antes de dormir, tem um momento da devocional. Vocês precisam disso, a gente precisa disso. Não é fácil, a gente sabe disso.
Mas quando a gente, como igreja, começa a caminhar junto na perspectiva de, gente, precisamos ter devocional diariamente, porque Deus quer falar com a gente diariamente. O maná caía quantas vezes? Todos os dias. Todos os dias eles tinham que esperar o maná cair. É uma dependência, Senhor, para eu ser alimentado, eu preciso sentar e estar com o Senhor. Mas mais uma vez, pastor, eu confesso que eu caminho a minha vida inteira e por mais que sejam lindas as palavras, por mais que eu já tenha ouvido isso de outros pastores, seja na igreja, seja no YouTube, seja no rádio, eu ainda crio uma insegurança. Então eu quero te fazer um convite nesse momento. Preste atenção. No Brasil, nós temos em torno de 212 milhões de pessoas. 212 milhões de pessoas. No mundo, temos em torno de 7 bilhões de pessoas. Preste atenção. O Salmo 147, corre aí, Dani, Salmo 147. Abre na sua Bíblia também, faz esse favor para mim. Salmo 147 vai dizer o seguinte, no verso 4. Olha o que o salmista vai dizer. Foi ele quem resolveu quantas estrelas deveriam existir e chama cada uma pelo seu nome. Preste atenção, somos 212 milhões no Brasil, 7 bilhões no mundo, guarda isso. Isaías 40, verso 26, corre aí, Dani, já corre também na sua Bíblia, Isaías capítulo 40, verso de número 26, olha o que a Bíblia vai dizer. Olhem para o céu e vejam o quê? As estrelas. Vede, né, olha, quem criou essas coisas? Deus. Foi aquele que as faz sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada um pelo seu. Agora ouça bem, no Brasil 212 milhões, no mundo 7 bilhões, quantas estrelas temos na Via Láctea? Vai dizer que temos 200 a 400 bilhões de estrelas. Se Deus conhece o nome de cada estrela e chama pelo seu nome, por que Ele não vai saber o seu, irmãos? Por que você acha que Deus não tem algo pessoal para você? Qual é a dificuldade? Por que você se sente tão pequeno? Da onde vem esse sentimento? Da onde vem essa incerteza? Se Deus sabe o nome das estrelas, por que Ele não sabe o seu? Ah, pastor, mas olha para mim, onde Ele... Você não entendeu, isso aqui é bíblico. Deus sabe o seu nome, Ele tem prazer na tua vida, Ele te criou, Ele desejou você. Se Deus sabe o nome das estrelas, Ele com certeza sabe o teu nome. Você pode dar um glória a Deus por isso? Isso é maravilhoso. É um Deus que nos conhece, é um Deus que nos chama para o pessoal. E eu tenho pensado muito nessa conversão de Paulo, sabe? Porque Paulo era um homem que foi chamado de uma forma poderosa. Quando Deus nos chama, Ele nos chama à medida a qual Ele quer nos levantar um propósito curioso. Veja, Deus chama Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? O encontro que ele teve com Jesus foi algo muito forte, foi muito intenso. Por quê? Porque Paulo é um homem de intensidade. Talvez uns Deus vai falar no meio da calmaria, outros talvez no momento de grande crise, talvez no desespero, como Agar estava, desesperada, correndo, fugindo, no desespero. Mulher, por que está fugindo? Aonde você está indo? Esse é o Senhor, que Ele sabe o momento em que passamos e por isso Ele nos chama. Quantas vezes quando nós vamos ou estamos em momentos em crise de médica, alguma enfermidade, e a gente desesperado, e Deus nos fala por meio da sua palavra, nos coloca um anjo de Deus, que nos fala por meio da Bíblia, por meio de uma canção. Deus é esse que nos conhece, que busca uma intensidade, um chamado intenso para cada um de nós. E aí, irmãos, eu preciso que você compreenda, Deus tem muito mais do que uma linda canção. Deus tem muito mais do que simplesmente um sermão como esse. Deus tem muito mais do que um momento de... Deus sempre tem algo maior para a gente. Essa é a crise de Natanael debaixo da figueira. Será que dá? Será que eu consigo? Será que aquilo? E Jesus olha para ele, Natanael, você não tem ideia, se tu está surpreso com isso, meu amigo, você vai ver coisa que ninguém nunca viu, porque você foi escolhido para esse momento. E eu tenho certeza, em nome de Jesus, que Jesus nos escolheu para esse momento de vivermos algo poderoso, algo grandioso em nossas vidas. Irmãos, e de que modo
Ele falará ao teu ouvido? De que modo ele falará ao seu ouvido? Essa é uma boa pergunta. Como que Deus vai falar ao meu ouvido? Como que Deus vai falar ao meu ouvido? De que forma, Jana, ele vai falar comigo? De que forma? Será que é por uma canção? Será que é uma voz que eu vou ouvir? Eu, na minha juventude, eu tinha uma mania desesperadora de querer ouvir a voz de Deus. Então, nos retiros que eu ia, eu tinha uma coisa muito engraçada. É irônico, né? Eu acho um deboche que só. Eu me lembro que no momento das orações, eu ficava falando, Senhor, eu quero se sentir, porque eu via pessoas caindo, chorando, e eu ali, Senhor, eu quero sentir, vi um vento, só que era ventilador, mas eu achava que aquilo era tudo, mas aí quando eu olhava para trás, via ventilador, droga, não foi comigo hoje. E aí eu buscava numa intensidade, e aí eu via pessoas chorando, eu tentava me aproximar, falava, Deus, eu quero sentir o que essa pessoa sentia, eu tocava na pessoa para ver se acontecia alguma coisa comigo, e no final das contas não acontecia nada, e eu saía frustrado, triste, decepcionado, porque eu falei, meu Deus, por que os outros vivem, e eu aqui parado, eu quero alguma coisa. Só que às vezes a gente quer viver algo, se a gente nem busca intimidade com Deus na leitura. A fé vem do ouvir a palavra de Deus. Nós perecemos porque nós não ouvimos a palavra de Deus, nós não conhecemos a palavra de Deus. A melhor maneira, irmãos e irmãs de Deus, falar com você é por meio da palavra. E quando eu comecei a entender isso, comecei a buscar a Deus, comecei a ler a Bíblia, aí eu comecei a entender que o vento que vinha do ventilador era pequeno demais. Aí quando eu comecei a entender a Bíblia, compreender a Bíblia, eu via que às vezes o choro que o outro tinha, talvez não era presença, mas era um desespero no seu ser, e eu comecei a compreender que Deus podia falar muito melhor do que aquele momento. E aí eu olhava a pessoa caindo no chão e achava aquilo grandioso, mas às vezes estava endemoniada. Mas eu queria uma experiência única, Deus, eu preciso sentir algo novo. Eu caçava a Deus de todas as maneiras, eu orava, fazia jejum, e nada, era um silêncio absoluto. Aí ia para encontro isso, ia para encontro aquilo, fazia isso, fazia aquilo, lia livro, como é que eu falo em línguas. Uma vez eu li um livro que me deixou em crise, que ele falou, quando você não souber, está tudo enrolado, sai falando o que você está falando. Eu falei, mas não ia. Eu falei, meu Deus, eu desesperado, que eu preciso algo único com Deus. E aí Deus falou, olha, para de olhar o todo, porque o que eu tenho para você é pessoal, é individual, é eu e você, nada além disso. Então, a primeira maneira que eu vou ouvir a voz de Deus é por meio da palavra. A segunda maneira é pela oração. Entra na porta, entra no seu quarto, fecha a porta, ora, e ali vou revelar coisas poderosas. Irmãos, se vocês soubessem como que Deus se apresenta na oração, é algo assim tremendo, é poderoso demais. Quem é da oração sabe o que eu estou falando. Pastor, eu também sou da oração, mas existem orações, irmãos, que são mais intensas. Isso é fora do comum, é algo poderoso demais. Por isso que toda segunda-feira a gente tem reunião de oração aqui na igreja. O negócio aqui, se você não está preparado para a loucura, nem venha. Porque aqui a nossa cabeça, nossa mente não é fechada para a ação do Espírito. Claro que sempre em ordem, mas a nossa cabeça não é fechada para a ação do Espírito. Não somos como Natanael, que vai cheio de achismo. Não, eu quero conhecer de fato, sem julgar se é de Nazaré ou não, eu quero ouvir, eu quero conhecer. A segunda coisa que eu acho essa fascinante é o jejum. Uma excelente maneira de ouvir Deus, irmãos, é o jejum. Nossa, jejum é bom demais. Eu tenho para mim que jejum é dizer para Deus que eu sinto saudade dele. Quando os discípulos de João Batista chegam para Jesus e falam, poxa, por que seus discípulos não estão fazendo jejum? Jesus falou, olha, eles estão com o noivo, quando eu for embora, aí eles vão jejuar. E aí eu me faço lembrar o seguinte, olha, eles estão desfrutando a presença do noivo, mas quando ele for embora, eles vão sentir saudade, e aí eles vão jejuar, dizendo, Senhor, eu sinto a sua falta. E quando eu faço o jejum, eu faço muito nessa expectativa, Senhor, eu sinto a sua falta, eu quero ouvir a tua voz, eu não quero pedir nada, eu quero ouvir a tua voz, porque o Senhor já sabe o que eu vou pedir antes mesmo de eu pedir. Então essa é a minha confiança. Eu só vou jejuar com esse propósito. Assim também, como o jejum tem um propósito que é mais intenso, né? Jesus vai falar, olha, existe tipo de demônio que só pode ser expulso com oração e jejum. Aí é um propósito único, que é para enfrentar determinadas coisas. Eu não sei se você é de fazer isso,
Mas você já jejuou para tomar uma decisão? Para saber se é algo do teu espírito, da tua carne, ou se é algo que vem de Deus? Por isso que o jejum é muito importante. Senhor, eu quero fazer jejum, porque eu preciso que o Senhor me dê direcionamento. Então, como é que eu ouço o Senhor? Pela palavra, pela oração e pelo jejum. E aqui, irmãos, eu quero terminar dizendo o seguinte: eu não sei o que a gente está pensando quando a gente está em casa, quando a gente está lavando a louça, quando a gente está trabalhando, quando a gente está no caminho do ônibus, quando a gente está vivendo um momento de dificuldade. Eu não sei se seus pensamentos são de Natanael, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: ou você pode sair debaixo dessa figueira e caminhar até Jesus, ver, porque ele foi por curiosidade. Ele foi por curiosidade, mas ele permaneceu por intimidade. Eu estou te chamando hoje, dois chamados na verdade, né? Primeiro, para quem tem curiosidade, venha ver o que Jesus vai fazer na tua vida nesses 40 dias. Curiosidade. Aos que já estão permanecendo com Cristo, eu quero terminar lendo o versículo de número 51. Que esse para mim é o fascinante. João capítulo 1, eu vou ler os 50 ao 51, veja, João 1, 50, veja bem, olha o que Jesus vai falar para ele, olha, vou ler na versão que está ali apresentada aos nossos olhos, João capítulo de número 1, verso 50, demorou, eu vou ler na minha, que vai dizer o seguinte, chegou aí ou não chegou? É que aqui está travado, não sei se ali está indo, corre aí, ora por elas, vai lá, verso 50, vamos lá, verso 50, Jesus para Natanael, ao que lhe disse Jesus: crês, porque te disse que te vi debaixo da figueira? Olha, Natanael, pois verá coisas maiores do que essa. Quantos creem nisso? E aí ele vai falar uma coisa fascinante, verso 51, veja bem, ele vai dizer o seguinte, 51, e acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quantos querem ver o céu aberto aqui? Dá uma glória a Deus. Quantos querem ver sua casa salva, os seus filhos na presença de Deus, portas sendo abertas? É isso que eu quero ver. E quanto mais eu me aproximo de Deus, mais tenho comunhão com Deus, eu vejo coisas fora do comum. E, irmãos, é só isso. É só isso. Que a gente possa, em nome de Jesus, sair debaixo dessa figueira e falar: Senhor, em nome de Jesus, eu quero ver coisas novas. Quantos querem isso? Então se coloca de pé, eu vou te fazer um convite especial. Vamos para o altar do Senhor? Que o melhor lugar de pedirmos isso é no altar. Convido você a sair do teu lugar, venha ao altar do Senhor, o louvor já se prepara para cantar uma canção aí. Eu quero te convidar a vir ao altar do Senhor para nós orarmos e declararmos isso em alto e bom som. Senhor, estamos na sua casa, na sua presença, e eu quero dizer, eu vim por curiosidade, eu vim talvez porque realmente, eu vim realmente porque eu preciso que o Senhor venha falar comigo, aos meus corações de forma poderosa, porque eu sei que tem algo novo, eu sei que tem algo especial para a minha vida, eu preciso ver, eu quero enxergar, eu preciso contemplar coisas grandiosas, Senhor. Não é o pastor que promete de forma alguma, é Deus que está dizendo: olha, eu tenho algo novo para você. Sai debaixo dessa figueira, para de se questionar, será que Deus não sabe meu nome? Deus conhece a gente, Ele conhece cada um de nós, isso é grandioso. Ele sabe o que passa o coração, o Senhor é aquele que sonda e conhece o nosso coração, Ele entende os nossos pensamentos, e Ele sabe se você é uma pessoa que se coloca muito para baixo, Ele sabe que você é uma pessoa que talvez sempre se coloca como último, mas Deus tem algo único para você. Nesse momento, Pai, te dizer que nós temos desejo de experimentar coisas novas. Sim, é verdade. É verdade que nós ouvimos tantas vezes sendo ministrado por meio da palavra, por meio da Bíblia, por meio de canções, que o Senhor tem algo novo. A gente ouve isso, esse novo de Deus, mas a gente olha para a gente, fica pensando talvez como Natanael debaixo da figueira: mas será que dá para mim? Será que eu posso viver? Olha a minha idade, olha os meus desafios, olha os meus problemas, olha a minha enfermidade, olha as palavras de negação que eu já ouvi. Eu vivo numa busca de aprovação familiar, numa busca de aprovação entre amigos, eu vivo tomado de raiva, tomado de ira, tomado de insegurança. Eu sou uma pessoa que sou movida pela carnalidade, sou movida pela emoção, e eu fico criando desculpas, enquanto o Senhor só diz: olha, vinde a mim,
Vem a mim, não estou pedindo, vem a mim com o teu coração do jeito que está, que quem vai cuidar disso é Deus, é o Espírito Santo, e Ele vai tratando o nosso ser. Senhor, nós queremos viver coisas poderosas, coisas grandes, nós temos que parar, Senhor, de achar que está bom do jeito que está. O Senhor é um Deus que sempre nos leva a dar um passo maior, a viver coisas novas, Senhor. Quando nós olhamos a Bíblia e vemos Abraão, ele virou o pai da fé porque ele optou a sair de casa, sair da zona de conforto e confiar num Deus que o leva para terras estranhas. Quando nós olhamos, Senhor, Moisés, meu Deus, ele toma um posicionamento, olha, Senhor, eu me sinto difícil, eu sinto que eu sou gago, eu sinto isso, mas o Senhor disse, eu sou contigo, é suficiente. E Senhor, nós olhamos essa maravilhosa manhã, somos cheios de pensamentos, achismos, certezas, temos as nossas próprias conclusões, mas o Senhor diz, vem a mim, você está cansado, vem a mim, você que quer beber da água, vem a mim, você que é minha ovelha, vem me segue, ouve a minha voz. O Senhor tem nos chamado para viver um novo tempo, para entender aquilo que Ele tem para nós, os propósitos de Deus. Então, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus, nós estamos saindo debaixo dessa figueira, nos colocando de pé e declarando, eu vou até Jesus, porque eu quero viver coisas novas. Eu quero contemplar os céus abertos, eu quero contemplar os seus anjos, eu quero contemplar a conversão do meu marido, a conversão da minha esposa, Senhor, uma casa cheia da Tua presença. Eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero contemplar, eu quero presenciar, Senhor, a mudança que o Senhor vai fazer na minha vida, na nossa vida financeira, na nossa vida do trabalho, entre os nossos amigos. Eu quero vivenciar isso, por meio da Tua fé, Senhor, por meio de Ti. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa nessa manhã, ouça, Senhor, o nosso coração. Nós estamos vindo diante de Ti como Natanael, nos apresentando a Ti, dizendo, Senhor, nós queremos ver. Que o Senhor possa nos mostrar algo poderoso nesses 40 dias, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Se levante, aplauda o Senhor, volte ao seu lugar, em nome de Jesus.